e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Efésios capítulo 2 mostra quem nós éramos em Deus. Segundo Paulo, não éramos nada, não tínhamos Deus, não tínhamos fé, não tínhamos esperança, não tínhamos nada, mas em Deus passamos a ter alguma coisa. Então a primeira coisa, nos mostra quem nós éramos sem Deus, mas ao mesmo tempo mostra a infinita misericórdia de Deus em nos salvar, mesmo nós sendo inimigos de Deus. Portanto, que Paulo vai dizer que ninguém tem que se jactar, ou seja, ninguém tem que se orgulhar de nada, porque todo movimento de salvação, irmão, é dele. Quem nos busca é Ele. Quem oferece a salvação para nós é Ele. Abra comigo em um texto que nós lemos hoje de manhã, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, para ver com qual propósito que Ele tirou esse lixo que nós éramos, porque assim que Davi escreve, que nós estávamos em um monturo é lixo, nos tirou do lixo e colocou nossos pés em uma rocha firme e colocou em nossos lábios um cântico novo. Quem fez isso? Ele. 1 Coríntios, agora veja com qual propósito, além do que Paulo coloca aqui no versículo 10 do capítulo 2, tem mais um grande propósito aí. 1 Coríntios capítulo 10, eu acho que é o versículo 19 que nós lemos de manhã. 1 Coríntios capítulo 6, 19, é isso mesmo. 1 Coríntios capítulo 6 e verso 19. Alguém, por favor? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? De manhã lemos o profeta Ageu. Nós vimos que o povo estava colocando toda a sua esperança no templo, e fez do templo objeto de idolatria. E no capítulo 1 o povo diz: ainda não é tempo, não é hora. Em Malaquias nós lemos que o povo fez do templo um objeto de idolatria. E Jeremias também disse a mesma coisa. E Deus diz: olha,
isso aqui vai ruir, isso aqui vai cair. E um dos motivos que Deus manda Nabucodonosor entrar na cidade, a primeira coisa que ele vai destruir é o templo. Ele arrasa com o templo, ele acaba com o templo, e o povo vê aquele templo abaixo, porque lá em Jeremias capítulo 7, o povo estava apegado ao templo, dizendo: não, nós temos o templo. Vamos ler, só para relembrar, Jeremias capítulo 7, tudo isso para nós falamos no capítulo 2. Jeremias capítulo 7, só o versículo 4. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo é este. Porque Jeremias estava dizendo: olha, nós ficaremos cativos 70 anos no Babilônia. E os falsos profetas dizem: não, Jeremias está mentindo, Jeremias não sabe o que está falando, nós não vamos ficar tudo isso. No máximo que nós vamos ficar são 2 anos. E outra, nós temos o grande templo. Ou seja, a confiança do povo já não estava mais em Deus, a confiança do povo estava no templo. Então a primeira coisa que Deus deixa cair é o templo. E o povo, a esperança do povo que estava no templo, rui junto com o templo. Quer dizer, então já que a esperança de vocês está no templo, não em mim, então eu vou derribar esse templo. Voltando para Coríntios e voltando para Efésios capítulo 2, que é o nosso objeto de estudo, 1 Coríntios capítulo 6 e verso 19, ele coloca mais um dos grandes propósitos com que Deus nos salvou. Paulo diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito que habita em vós? Nós hoje, Deus nos faz morada em paredes. Deus faz morada no templo vivo que somos nós. E esse templo vivo que somos nós foi edificado pelo próprio Deus, foi criado pelo próprio Deus, foi salvo pelo próprio Deus, e é Deus quem trabalha nesse templo que somos nós. Então um dos grandes propósitos, além do que está no verso 10 do capítulo 2, é que hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Porque foste comprado por bom preço. E Paulo continua dizendo no capítulo 6 e verso 20 de 1 Coríntios: porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Mas no versículo 19, volta só um cadinho, ele diz assim: e não sois de vós mesmos. Para nós que achamos que a vida é nossa, que nós somos de nós mesmos, Paulo está dizendo: nós nem somos de nós mesmos. O propósito com o qual fomos criados, o propósito com o qual fomos salvos, Paulo diz, é para que nós glorifiquemos a Deus. Aonde? No nosso corpo, que é o templo ou morada de Deus. Então glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pela manhã também nós falamos, é a tônica do profeta, é a troca das prioridades. E o capítulo 1 Deus é nossa prioridade. Então, quando você lê Ageu, capítulo 1, ele está dizendo: eu sou a prioridade de vocês. Quando nós invertemos essas prioridades, e aí Ageu vai dizer que quando nós fazemos isso, nós temos um grande prejuízo. E um dos prejuízos é reter aquilo que não é nosso. Quando nós retemos aquilo que não é nosso, nós temos prejuízo na nossa vida. Foi isso, Terezinha? Quando nós retemos aquilo que não é nosso, nós temos um prejuízo. Mas, irmão, quando nós falamos em reter, o que vem à cabeça de vocês? Quando digo não, quando você retém aquilo que não é seu, o que vem à mente de vocês?
Diga. Pegar. Quando você fala assim, ó, você está retendo o que não é seu, o que é que vem à cabeça de vocês? Se apropriar. Sim, mas no nosso caso aqui, nós estamos retendo o que não é nosso. O que é que vem à mente? O que é que nós retemos que não é nosso? O dízimo. É isso que pensamos? É isso que pensamos. Quando nós retemos aquilo que não é nosso, o prejuízo vem. É isso que é dito lá no capítulo 1 de Ageu. Mas bestamente, loucamente, nós pensamos assim e erradamente. Porque eu posso até entregar o dízimo, eu posso até ofertar, eu posso até dar meu carro, dizendo, mas eu não estou retendo nada. Não, você está retendo sim. O que é que Paulo acabou de falar em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, versículo 19? Que nós não somos de nós mesmos, nós somos de Deus, nós temos um dono. Então não adianta eu só dar o meu dinheiro. Se eu retenho a mim, eu dou o meu dinheiro, mas não dou a mim mesmo, a Deus. Os irmãos estão me entendendo? Amém ou não amém? Amém. Não adianta eu dar o meu dinheiro, não adianta eu dar o meu carro, não adianta eu dar a minha casa, não adianta eu dar nada. Se eu estou retendo o que é principal, eu estou retendo a mim mesmo. E quando eu retenho a mim mesmo, tudo que eu fizer será porcaria. Quando eu estou retendo a mim mesmo, que sou de Deus, tudo que eu fizer será porcaria. Não será aquilo que Ageu diz no capítulo 1, versículo 9. Não será a primícia. O que nós vamos dar? Nós vamos dar o resto de nós para Deus. Então, se nós somos de nós mesmos, a melhor coisa que temos que dar para nós é nós mesmos. O que Jesus disse com a questão do imposto? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Nós somos de Deus. Então, se eu retenho a mim mesmo, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso dizimar, eu posso ofertar, eu posso fazer o que eu quiser, mas será resto para Deus. Porque Paulo diz que nós não somos de nós mesmos. Se nós não somos de nós mesmos, nós temos que dar a nós mesmos para Deus e fazer o melhor para Deus. Nesse que está dizendo, para que glorifiquemos o nome de Deus. Voltando. Agora olha o versículo 10 do capítulo 2 de Efésios. Então nós já sabemos que não somos de nós, mas a gente já tem que saber isso desde sempre, né? Que nós não somos de nós mesmos e que nós temos que dar o melhor de Deus. Temos que dar o melhor de nós para Deus. E o melhor de Deus, o melhor de nós para Deus, somos nós mesmos. Aí nós falamos, quando eu retenho o tempo, eu retenho o tempo. Quando eu retenho o meu tempo, não dou meu tempo para Deus, eu estou retendo. Quando aquilo que eu poderia fazer eu não faço, e tendo as condições para fazer eu não faço, eu estou retendo, eu estou segurando aquilo que não é meu. Agora olha o que ele diz aí, o que mais que nós, com qual mais propósito nós somos salvos. Verso 10, a parte final. As quais Deus, Cristo Jesus vamos ler todo o capítulo. Porque somos feitura sua. Ora, se Paulo está dizendo que somos feitura sua, logo nós pertencemos a Deus. Se somos feitura dele, nós temos um dono, o dono é dele, nós pertencemos a ele. Então a melhor coisa que podemos dar para Deus somos nós mesmos. Aí ele continua, criados em Cristo. Então ele fala, pecamos, ficamos desfigurados, e agora fomos recriados, ou regenerados, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, fomos regenerados, recriados em Cristo. Com qual propósito que nós somos recriados em Cristo? Segundo o que está no texto aí que nós estamos lendo. Com qual propósito? Que nós somos recriados em Cristo. Ou como diz Paulo aí, no versículo 10, criados em Cristo. Com qual propósito? Está no texto. Qual é o propósito? Nós somos criados para as boas obras. Não fazemos boas obras para ser salvos, mas as fazemos porque já somos salvos em Cristo Jesus.
Portanto, quando eu não ando nessas boas obras, aí nós vamos entender mais à frente um bocadinho o que essas boas obras, então essa recriação, essa regeneração ainda não ocorreu na minha vida. Isso está implícito. As quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, a leitura desse texto é importante, pois aqui vemos como a misericórdia de Deus nos alcançou de uma forma graciosa e, portanto, nos leva a sermos gratos a Deus, não por aquilo que Ele pode nos dar ou não, mas pelo fato de ser nosso Redentor. Então a leitura do capítulo 2 nos faz lembrar disto. Quem que eu era? Eu era um nada. Quem que eu era? Eu era um lixo na linguagem de Davi. Eu era um lixo que estava no monturo, que ele foi lá e me tirou com mão forte do monturo, colocou meus pés num lugar firme, colocou um cântico novo na minha boca. Hoje eu sou esse aí. Por quê? Porque Ele fez tudo isso por mim. Então quando eu leio a Efésios capítulo 2, eu fico extremamente agradecido, grato a Deus, porque Ele e só Ele me alcançou. E como é que Ele me alcançou? Ele me alcançou no meu estado de morte. Eu estava morto nos meus delitos e pecados e transgressões, e Ele me alcançou estando morto. Ele me alcançou sendo inimigo de Deus. Ele não me alcançou depois que eu me tornei amigo dele, não. Ele me alcançou eu sendo inimigo dele, Ele me alcançou. Olha, irmão, aí eu fico. É por isso que eu sou radical mesmo. Eu não aceito certas coisas, nunca vou aceitar. Nunca. Porque, querido, qual é a motivação que você precisa para fazer a vontade de Deus? Que motivação que você precisa? Que motivação? Você precisa do quê? Você precisa de dinheiro? Você precisa de holofote? Você precisa de reconhecimento? Não. Você só precisa entender que você era um nada e que Ele foi lá, te resgatou por graça e por misericórdia, te deu um banho de sangue, te salvou, te lavou, te preparou, te capacitou, te colocou aqui para fazer a obra de Deus. Isso já é motivação suficiente para nós servirmos a Deus o tempo todo de nossa vida, com um sorriso largo na cara, agradecendo a Ele todo dia por essa graça, por essa misericórdia. Amém, amém? É motivação suficiente para nenhuma cara feia nos fazer parar. É motivo suficiente para nenhum levante, seja de onde ele vier, me fazer parar. A maior raiva do diabo é exatamente essa, porque eu não me dobro, não me deixo dobrar, não me deixo vencer, não me deixo ser vencido por nenhuma situação, porque eu sei quem tenho crido e eu sei quem eu estou servindo. Amém? Então, motivação suficiente para mim é saber disso aqui, ó. É saber que Ele me salvou por graça, é saber que Ele me salvou por misericórdia. Esse é o meu motor, esse é o que me dá alimento para eu continuar servindo a Deus, para eu continuar glorificando a Deus, para eu continuar dizendo que Deus é bom em todo o tempo de minha vida. Eu não preciso de circunstâncias boas ou favoráveis para que eu diga isso. Eu digo isso nas situações boas, nas situações ruins. Eu digo, Ele continua sendo Deus maravilhoso, gracioso, que tem me sustentado, que tem me dado graça para continuar louvando a Deus em todo o tempo. Amém? Então, se você precisa de uma motivação, a motivação é essa daqui. Agora, eu estou desmotivado. Ô irmão, está desmotivadinho, tá? Dá uma lidinha em Efésios capítulo 2 então, para a motivação vir e vir com força e com toda a força. Se estiver muito desmotivado, dá uma lidinha em Apocalipse. Dá uma lidinha em Apocalipse. E lá você vai achar motivação suficiente para servir a Deus, mesmo debaixo de paulada, mesmo debaixo de peia, servindo a Deus com um sorriso fácil e largo no rosto, em nome de Jesus. Amém? Então não precisamos de nada. Não precisamos de reconhecimento de ninguém, nem de nada. O que nós temos em Cristo é o suficiente para nos fazer servir a Ele em todo o tempo de nossa vida. Temos neste capítulo o que Deus fez por nós e qual a nossa nova posição em Cristo, e nos mostra como isso foi feito. E o mais importante, quando foi feito. Capítulo 2 mostra o que Ele fez por mim e por você, mostra como Ele fez, e o mais importante, quando Ele fez. Quando é que Ele fez? Volta lá no capítulo 2, o versículo 1, alguém lê. E aí você vai ver quando foi que Ele fez isso por você. E
vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Quando é que foi que ele se movimentou com você? Estava morto. Você estava onde? Você estava dando glória a Deus, aleluia, saltando, dando pirueta? Não. Você estava morto nos seus pecados, nas suas ofensas. Aonde é que você estava? Morto nos meus pecados, nas minhas ofensas. Em que no outro tempo andava segundo o curso deste mundo. Não entende tudo isso. Então você andava como um burro desembestado. Numa linguagem mais simples, para entender o que ele está dizendo no versículo 2. Você andava como um burro desembestado. Você andava como você queria, do jeito que você queria, fazendo o que você queria. Deus estava lá, mesmo assim você fazendo o que você queria, andando do jeito que você queria, Ele estava lá, nos reconciliando em Cristo Jesus, por graça e misericórdia. Então, quando é que isso foi feito? Quando você estava lá sem vontade nenhuma de Deus, nenhuma. Na sua alma não tinha desejo nenhum por Deus. Na minha alma não tinha, eu nem queria saber de Deus na minha vida. Eu nem queria saber se Deus existia, deixava de existir, se Ele salvava, se Ele não salvava, se Ele era bom, se Ele era... Eu nem queria saber, isso para mim um pouco me importava, porque eu estava mergulhado, morto nos meus pecados e ofensas, mas mesmo assim, morto nos meus pecados, nas minhas ofensas, eu estava lá em Cristo Jesus, me reconciliando consigo mesmo por meio de Cristo. Então, quando é que isso foi feito? Quando eu estava ainda morto nos meus pecados. No capítulo 1 diz que a salvação foi estabelecida aonde? Na eternidade. Não é o que nós vemos no capítulo 1? Capítulo 1 diz que a salvação do ser humano foi estabelecida na eternidade. Volta lá comigo. Capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Irmão, sua salvação não foi feita no tempo. É isso que você tem que botar na sua cabecinha, na sua cacholinha. A nossa salvação não foi estabelecida no tempo. A nossa salvação foi estabelecida fora do tempo, na eternidade. Na eternidade Deus estava estabelecendo a salvação humana. Deus estava dando a oferta da salvação para todos nós na eternidade. E como eu digo aqui, eu não estou interessado se Calvino está certo, se Arminio está errado. Eu estou dizendo que na eternidade, Deus não esperou as coisas acontecerem para depois estabelecer o plano de salvação. Na eternidade, Ele já estabeleceu que nós seríamos salvos em Cristo Jesus. Amém. Será que essas coisas não é motivação suficiente para nos fazer servir a Deus? Será que essas coisas não é motivo suficiente para eu amar a Deus? Será que essas coisas não são motivo suficiente para eu ser agradecido todos os dias da minha vida, quando eu levanto a agradecer ao meu Deus pela graça e pela misericórdia com que Ele tem me dado? Porque, irmão, se eu começar a entender isso, se eu começar a pensar isso, eu vou deixar de reter aquilo que não é meu. Eu vou deixar de reter. Eu vou dar a Deus aquilo que é Deus. Eu vou me dar para Deus. Eu vou me doar para Deus de corpo e alma. E nele tem meu prazer, nele tem minha satisfação, nele tem minha paga em fazer a obra do Senhor em todo o tempo. Então foi na eternidade. Já o capítulo 2 mostra quando isso foi feito por nós na história. Quando foi feito por nós na história? Quando Cristo veio morrer para descer por nós. Na história, quando Ele entrou na história, Ele está dizendo: aquilo que eu estabeleci na eternidade, eu estou cumprindo agora na história, na vida do meu Filho, sobre cada um de nós. Então, irmão, capítulo 2 é o capítulo que me coloca diante da infinita misericórdia de Deus e me coloca diante de mim mesmo, para eu ver quem eu era, o que eu estava fazendo quando Ele decidiu me salvar. Aonde é que eu estava? Eu estava dando uma banana para Deus, mas Ele estava me salvando em Cristo Jesus. E isso me faz refletir como que é bom nós servirmos a Deus, como é bom nós falarmos do Senhor, como é bom nós glorificarmos ao Senhor, como diz Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, porque foi para isto que nós somos criados, para glorificar ao Senhor. E nós perdemos tanto tempo da nossa vida com tanta besteira, com tanta coisa miúda, sendo que nós poderíamos aproveitar todo o tempo de nossa vida
todo instante de nossa vida para glorificar o Senhor com aquilo que Ele nos deu de maior nesta vida, que é o dom da vida, e não somente o dom da vida, mas a salvação em Cristo Jesus. Se te falta motivo, irmão, você tem vários aí. Nesse capítulozinho de nada, do verso 1 ao verso 10, você tem coisa demais só aqui nesse capítulo, para você ser um crente melhor, para você ser um servo melhor para a glória de Deus. Amém? A tônica desse texto gira em torno de duas ideias centrais. Quais sejam? Estando vós mortos, lá no versículo 1, capítulo 2 vai girar em torno dessa ideia. Aonde é que eu estava? Eu estava morto. E o que ele estava fazendo? Versículo 4 e 5: nos vivificou, nos trouxe da morte para a vida. Aonde é que eu estava? Eu estava morto. Eu estava morto, só faltava enterrar. Eu estava morto espiritualmente. Eu não tinha vontade, eu não tinha desejo nenhum de servir a Deus. Quando é que nós aceitamos Jesus? Quando o Espírito de Deus veio sobre nós. E quando o Espírito de Deus veio sobre nós, você entrou numa igreja. Você não entrou numa igreja porque deu um estalo na sua cabeça e você disse: não, hoje eu vou ali para aquela igreja e vou me tornar um crente. E vou agora servir a Deus porque me deu vontade. Não. Você veio porque Ele, pela sua graça, pela sua misericórdia, por meio do seu Espírito, despertou a sua alma, despertou a sua mente para você entender o lixo que você era e que você precisava de alguém para tirar todo esse lixo de sua vida e lhe tornar o que você é hoje. Hoje nós somos filhos de Deus para a glória de Deus. Amém? Depois você lê na sua casa com calma João capítulo 10, em que ele vai dizer mais algumas coisas interessantes para nós. Então, o capítulo 2 vai girar em torno disso. Estando vós mortos, Ele estava em Cristo nos vivificando, ou seja, Ele nos trouxe da morte para a vida. Houve aí uma ressurreição espiritual. Vamos ler, para os irmãos entenderem o que aconteceu em vocês, o processo de salvação. Salmo 51, versículo 10. Quem achou pode ler. Salmo 51 e o verso de número 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. É essa alegria que você não tinha, tá? É essa alegria que você não tinha, que o endemoniado Davi, quando estava lá maquinando o pecado, perdeu. E quando ele caiu em si, ele falou: rapaz, eu perdi o que eu não podia ter perdido. O que era? A alegria da salvação. Cria para mim um coração moralmente puro. Olha o que Davi estava pedindo, irmão. Ele estava pedindo um coração moralmente puro, porque Davi se tornou moralmente impuro diante de Deus. O coração, a mente dele se tornou pervertida. Davi precisava de salvação novamente, porque moralmente ele estava morto quando ele decidiu cair com aquela mulher. Quando ele decidiu tomar aquilo que não era dele, ele estava moralmente morto. Então ele disse: cria para mim um coração moralmente puro, Deus, e restaura meu espírito firme. Me dá a alegria da salvação. Olha, o que é a ressurreição espiritual? Vamos definir o que é isso. Quando nós estávamos sem Deus, a nossa mente, ela era guiada, como diz Paulo aqui no capítulo 2, no versículo 2, a nossa mente era guiada pelo curso deste mundo. Todos os nossos pensamentos eram maus. Todas as nossas maquinações da nossa mente eram mal. Toda a nossa vontade era maligna, porque nenhum de nós tínhamos vontade, nem pensávamos em Deus e nem tínhamos vontade para Deus.
E todas as nossas emoções também eram totalmente ruins, totalmente orientadas para fazer o mal e sentir o mal dentro de nós. Nós tínhamos prazer mórbido em fazer o mal e sentir a maldade em nossa alma. Mas quando Deus toca em nós, a nossa mente começa a se voltar para Deus e para as coisas de Deus. A nossa vontade, ela começa a ser orientada para estar submissa ou debaixo da vontade de Deus e por ela ser conduzida. Nossos sentimentos, outrora, que nós abarcávamos em nossa alma, sentimentos negativos, agora só espaço, como diz Paulo em Romanos capítulo 8, que o amor de Deus está derramado em nós. Aí nós somos ressuscitados espiritualmente, porque agora nossa mente está voltada para Deus ou para as coisas de Deus. Nossa vontade está submissa à vontade de Deus e fazendo a vontade de Deus. Nossos sentimentos é o sentimento de Deus, que é amar as pessoas assim como nós nos amamos. Isso é a alegria da salvação. Quando eu perco isso, quando eu não tenho mais isso na minha vida, então eu preciso orar como Davi. Cria em mim um coração moralmente puro e restaura meu espírito, e que seja um espírito firme. Então essa é a tônica do versículo 2. Estando vós mortos, Ele estava em Cristo, nos tirando da morte para a vida em Cristo Jesus. Portanto, os versos iniciais desse texto nos mostram o que foi feito por nós na cruz do Calvário. Ora, qual que é o esboço do capítulo 10? Para ficar fácil a leitura do capítulo 10. Quem nós éramos sem Cristo? Verso 1 e verso 3 ele vai dizer que nós éramos mortos, em delitos, em pecados, andávamos segundo o curso deste mundo, fazíamos aquilo que queríamos porque não tínhamos um Senhor em nossa vida. Então, a primeira parte é isso. Quem nós éramos sem Cristo? O que nós somos em Cristo? Vamos ler verso 4. O que nós somos agora em Cristo? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestes em Cristo Jesus. Ora, quem nós somos hoje em Cristo? Nós somos aquele que está sentado em lugares celestes. Aonde é lugar celeste? Quando os irmãos lêem esse versículo aqui, e chega nessa parte aqui, ele diz que Ele nos fez assentar nos lugares celestes em Cristo Jesus. Aonde é que os irmãos acham que é esse assentar? Nos lugares celestes. Onde nós estamos? Ou esse texto vai se cumprir ainda? É para algo futuro. Aonde é esse lugar? Quando você está lá na sua casa lendo esse texto aqui, e você chega nessa parte aqui, nos fez assentar nos lugares celestiais. Aonde é esses lugares celestiais, igreja? Aonde? Ele não está falando de lugares celestiais de algo futuro. Aonde é esse lugar? Me ajude a entender esse versículo aí. Você está lá na sua casa lendo aqui, chegou nesse texto aqui, caramba, aonde é esse tal de lugar celestial que Ele me fez assentar em Cristo Jesus? Onde é? Me ajuda aí. Posição em Cristo. Posição em Cristo? Onde é? Bora ver, você está lendo a Bíblia na sua casa, você não tem ninguém para lhe ajudar. Efésios 2, Capítulo 2 e versículo de número 6. A Bíblia é lida pensando, hein? Pensando e pesquisando. Porque se você não entender isso aqui, você não entende o versículo inteiro. Você não entende o versículo inteiro, você não entende o capítulo inteiro.
Sabe qual que é o grande problema nosso, de leitura nossa? É que nós lemos pedacinhos de texto. Nós lemos versículos, isolamos o versículo do restante e ficamos com um pedacinho de texto e não conseguimos entender nem mesmo o texto que estamos tirando do seu todo. E lemos aquele pedacinho e lemos ainda equivocadamente. Não se lê a Bíblia com pedacinhos de texto, se lê a Bíblia no seu conjunto. Então, Dá o 7 aí, que responde. diga aí, qual é o 7? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo. Tá, então onde é? Na presença. Aonde é esse lugar? Queridos, esse lugar é esse aqui, ó. Os lugares celestiais que Paulo fala é isto aqui. Não é isto aqui parede, é isto aqui igreja, corpo de Cristo. Este é o lugar celestial que nós não estávamos, que Ele nos colocou hoje. Aonde? O corpo de Cristo. Não é lugares celestiais no céu celeste, porque não viramos anjo, nem temos asa para bater para ficar lá no céu. Lugar celeste que Paulo diz é quando nós estamos no corpo de Cristo. Por isso que eu sempre digo aos irmãos: quem está cheio do Espírito Santo gosta de estar no corpo de Cristo, vivendo no corpo de Cristo, comungando com o corpo de Cristo, andando com o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é os lugares celestiais. Amém? Não dá para estar nos lugares celestiais apartado. Não dá para estar nos lugares celestiais dividido. Não dá para estar nos lugares celestiais selecionando. Não dá para estar nos lugares celestiais escolhendo. Ou você tem como escolher parte do seu corpo? Tem? Sim ou não? Ah, eu não quero pé esquerdo, eu só quero pé direito. Muito bem, vai andar bem? Vai andar que nem um saci. Ah, eu não quero o dedão. Irmão, deixa eu perguntar uma coisa para vocês entenderem a mecânica do corpo e por que Paulo pegou o corpo humano como uma metáfora para exemplificar o que é um ajuntamento de gente para formar o corpo de Cristo. Se você quiser fazer um experimento, você pode, não é obrigado não, você pode. Se você tiver uma machadinha na sua casa, você chega na sua casa, dá uma machadada bem em cima do seu dedão e tira ele. É só brincadeira, tá? Qual é a função do dedão no pé? Qual é a função do dedão do pé? Te dá equilíbrio. E tem função, ele não vale sem função. Te dá equilíbrio. Dá para viver sem o dedão do pé? Dá, né? Mas dá para viver bem? Bem não. Dá para viver sem nada. Só não vai viver bem. Vai viver deficiente, certo? Porque tudo no seu corpo contribui para o todo do seu corpo. O dedão da mão, se você tirar, você perde a pegada. Ah, mas eu tenho mais 4. Muito bem, tem mais 4, eu quero ver se a pegada de 4 será com a pegada de dedão. Então tudo tem uma função nesse corpo. Não dá para separar, não dá para particionar. Todo o corpo trabalha em função. Cada parte do corpo trabalha em função do todo. Portanto, não dá para ficar separado um do outro. Ou todo mundo está todo mundo junto, ou está todo mundo separado e o corpo funcionando mal. E se o corpo está funcionando mal, logo nós não estamos onde nós deveríamos estar. Qual é o lugar? Nos lugares celestes. Qual é o lugar celeste? É o corpo de Cristo, na qual nós somos inseridos para a glória de Deus. Amém? Então, lugares celestes não é quando você for lá para o céu. Paulo está falando que é quando eu for lá. Não, olha, lê o texto. Não é quando você for lá para o céu, não. O lugar celeste está aqui e agora. É o corpo de Cristo, é o lugar celeste, ou deveria ser esse bendito lugar celeste, que Ele nos colocou por graça e por misericórdia. Então, o versículo de 4 a 6 diz o que nós somos em Cristo.
Nós somos salvos em Cristo, que hoje estamos assentados nos lugares celestes em Cristo Jesus. Aí no versículo 7 a 10, qual o propósito de Deus em realizar essa obra de salvação em nós? Com qual propósito Ele nos salvou? Vamos ver. Para mostrar para os séculos vindouros. Olha, irmão, por que Ele me salvou? Por que Ele me salvou? Para mostrar para os séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, com qual propósito Ele fez tudo isso? Para mostrar para mim, para você, a abundância da graça e da riqueza de Deus em salvar o ser humano. Como que a igreja se alegra quando um perdido é salvo? Olha o versículo 7 se cumprindo, para mostrar a abundante riqueza de Deus em salvar todos os homens, até o mais vil dos homens. Quando isso acontece, Ele está mostrando a abundância da graça para os séculos vindouros, para nós que estamos aqui e para aqueles que ainda virão. Enquanto o arrebatamento não acontecer, essa graça, ela vai estar presente abundantemente entre nós. Irmãos, ainda que aqui nós não evangelizemos uma única alma, Deus continua salvando o seu povo. Deus continua trazendo as almas, porque Deus não vai deixar de trazer as almas, nem por minha conta, nem por sua conta. Ele vai continuar salvando, porque Ele está dizendo que fazendo isso, Ele mostra a abundância da sua riqueza, da sua graça em Cristo Jesus para salvar o ser humano. Versículo 8: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de Deus, é dom de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? O que não é de vós aí no versículo 8? Olha o versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de vós? Irmão, nós somos tão inúteis que nem fé para crer nós temos. Ele, por graça e por misericórdia, injeta a fé em mim, injeta a fé em você, para nós cremos nele. Olha que graça é essa. Olha a abundância da graça de Deus, que nem para fé, nem fé eu consigo ter, se Ele não infundir fé em mim. O dia que eu entrei aqui há 30 anos atrás, eu não entrei aqui porque eu quis, não, eu preciso de Jesus. Imagina. Eu não vim pela dor, eu não vim por situações difíceis, eu não vim por nada, eu vim por necessidade mesmo, e por uma necessidade introduzida pelo Espírito de Deus, que me fez ver que eu era um necessitado, e esse trabalhar do Espírito não foi da noite para o dia, e não estou dizendo que isso não possa acontecer. Cada ser humano é um ser humano, para cada um Deus tem um modo específico de trabalhar. Deus trabalha de maneira personalizada de cada um. Como Deus fez comigo, não quer dizer que vai fazer com o outro, não. E como Deus fez com o outro, não quer dizer que vai fazer comigo. Para cada ser humano, Deus trabalha de uma forma específica. Então foi um processo que foi vindo, eu fui perdendo a graça pelas coisas da vida. As coisas da vida para mim já não tinha mais sentido, já não tinha mais gosto, já não tinha mais prazer. E aí eu comecei a me tocar, e um dia o Espírito me arrastou para cá, eu entrei aqui, e quando eu entrei aqui, a fé já estava infundida em mim para crer que eu precisava e necessitava de Deus na minha vida. Então até a fé que nós temos, essa vem de Deus, é um dom de Deus, é um presente de Deus para mim. Irmão, tira a fé de você, o que sobra de você? Nada. O incrédulo da unha roxa. Tira a fé da sua vida, o que sobra? Nada. Não é para a gente ver alguns irmãos perdendo a fé? O que sobra? Nada. Só sobra mais um incrédulo da unha roxa para defamar o nome do Evangelho. Essa fé que eu tenho não é minha. Essa fé que eu tenho foi dada por Deus. E essa fé que eu ainda continuo tendo, ela é feita, a manutenção dela é feita pelo próprio Deus. E como é que ela é feita essa manutenção?
Porque eu decidi que eu não vou reter nada. Eu não vou reter. Eu não vou reter a mim mesmo para Deus. Não vou reter. Eu sou de Deus, então eu sou do Senhor. Ora, se eu sou do Senhor, então Ele vai continuar fazendo a manutenção da minha vida. Servir a Deus é isso, irmãos. É se dar para Deus, não é partes. É se entregar para Deus, é se dar para Deus por completo. É por isso que eu continuo servindo a Deus sempre. E vou continuar servindo a Deus sempre. Aqui ou em qualquer outro lugar, eu vou continuar servindo a Deus sempre. Por quê? Porque eu decidi me dar para Deus. Porque eu não sou de mim mesmo, eu sou dele. Se eu sou dele, então Ele que tem que reger minha vida, conduzir minha vida e continuar fazendo a manutenção disso na minha vida. Porque se eu se eu começar a reter aquilo que não é meu, então o meu caminho é o caminho da ruína, da desgraça. Versículo de número 9: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nenhum dos senhores e senhoras pode entrar aqui e falar: eu recebi Jesus porque eu quis. Mentira! Você recebeu Jesus porque a graça de Deus foi muito grande para lhe alcançar, e lhe alcançou. Então, portanto, que ninguém pode falar, se já que está, como diz Paulo, se orgulhar, dizer: não, eu vim aqui porque eu quis. Mentira! Você veio, você recebeu, você aceitou, porque Deus lhe buscou. Porque se tem uma coisa que Deus sempre faz, é estar sempre buscando o homem em nome de Jesus. Deus está lá na glória ainda, e Ele continua buscando cada um de nós. Se estamos aqui porque Ele continua buscando o ser humano. Deixa eu ler um texto aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho ele primeiro. Quem tiver uma concordância bíblica aí, procura para mim a palavra tristeza. Acha aí para mim a palavra tristeza na concordância. Ela vai ter que dar lá em 1 ou 2 Coríntios, capítulo 5, eu acho. É o texto que diz que a tristeza, segundo a Deus, opera a salvação. Segundo Coríntios 2, do 1 ao 7. Segundo Coríntios. É 7:10, eu acho. É. A tristeza, segundo Deus, esse aí. não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Segundo Coríntios 7:10. Olha lá. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação. Ora, quem é que coloca arrependimento em mim? Segundo Coríntios 7:10. Esse é outro texto. Mas é esse texto aqui que eu queria. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Ora, a tristeza que eu tive, uma tristeza introjetada, colocada por Deus, que me levou ao arrependimento, que me levou à salvação em Cristo Jesus. Irmãos, enquanto nós vemos em Cristo, enquanto nós pecarmos, olha, vamos ler um texto aqui. Vamos voltar um bocadinho mais. Vamos voltar lá para Mateus. Bem-aventurado, olha, Mateus capítulo 5, versículo 4. Já preguei e já falei isso aqui. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quem é o que chora? Aqueles que choram pelos seus pecados cometidos. E não é um pecador aqui, não. Não é um pecador que não se arrependeu. É um pecador que já se arrependeu. Somos nós. Bem-aventurados são aqueles que choram. Quem é bem-aventurado? Quem é que chora? Bem-aventurados são aqueles que choram pelos seus próprios pecados cometidos diante de Deus. Irmão, se o teu pecado, se o teu erro não te toca mais, então é hora de você orar como orou Davi. Cria em mim um
coração moralmente puro e restaura em mim um espírito firme diante de ti. Porque o meu erro, o meu pecado, tem que me fazer chorar sempre diante de Deus. Não é uma vez, é sempre. O meu pecado tem que me tocar. A hora que o meu pecado não me tocar mais, então eu tenho que começar a orar, como orou Davi. Então, a tristeza, segundo Deus, opera a salvação em Cristo Jesus. Então veja que tudo que nós temos, aliás, o que nós temos? Fazendo um resumo, um resumo, o que nós temos? Nós temos é nada. A única coisa que nós temos é essa vida emprestada, que é dele também. Então nós não temos nada, nós temos Deus, nós somos a tribo de Levi. Nós não temos herdade na terra. A tribo de Levi não tinha, quando a terra foi dividida, se você ler lá Levíticos e Números, você vai ver que a tribo de Levi é a única tribo que não teve herdade na terra. Ela tinha porções de terra espalhadas por todo o território, mas ela não tinha um território específico sua. Por quê? Porque a tribo de Levi era primogênito para Deus. Do povo todo, a tribo de Levi era primogênito, pertencia a Deus. O que nós somos? Nós somos a tribo de Levi na terra. O que nós temos? Nós temos é nada. O que nós temos? Nós temos Deus por herança para a glória de Deus. Amém? Portanto, que nossa herança nem aqui na terra é. Não foi que nós vimos no domingo passado? Aonde que é a nossa herança? Nossa herança é na glória celeste que está para se manifestar sobre nós. Então, tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que nós temos é por graça, é por misericórdia de Deus. Então, quando você fizer alguma coisa, pare e pense: não é eu não, e não é meu também não, é dele. Ô irmão, às vezes eu paro e fico pensando, eu digo, rapaz, e eu faço aquilo que Ageu aconselhou o povo fazer. Vamos ler esse texto de Ageu? Ageu capítulo 1, volta lá um pouquinho, segura aí, bota alguma coisa aí, um marcador em Efésio. Olha aqui, capítulo 1, o versículo 5 e versículo 7. Olha o que ele diz no versículo 5. Nós comentamos esse texto hoje de manhã. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Ageu capítulo 1, versículo 5 e 7. Preste atenção quando ele diz: considerai os vossos caminhos, no versículo 5, considerai os vossos caminhos, no versículo 7. O que Deus está dizendo para o povo? Olha, vocês têm que olhar para o passado de vocês. Vocês têm que olhar para a história de vocês lá no deserto. O que aconteceu no deserto? No deserto, uma geração inteira morreu por rebeldia. O que está acontecendo com vocês agora? Olha para a tribo do norte, olha para a tribo do sul, para o reino do sul e reino do norte, foram cativos, porque desobedeceram a minha palavra. Então olhe para trás, olhe para o seu passado e veja quem você foi, e faça uma reflexão. Digo, eu era uma coisa lá no passado, hoje eu sou outra. Por quê? Porque a graça de Deus me alcançou. A graça de Deus me alcançou. Se ela não me alcança, eu não estava fazendo o que eu faço hoje de jeito nenhum. Para os irmãos terem uma ideia, quando eu estava no mundo sem Deus, como um cachorro doido, eu nunca que eu me imaginava falando da palavra de Deus, ou ensinando a palavra. Eu nunca imaginava. Para os irmãos terem uma ideia, nem de ler eu gostava, irmão. Nem de leitura eu gostava. As únicas vezes que eu pegava num livro é quando tinha trabalho na escola, que a gente tinha que fazer resumo de livro, e aí a professora dava o livro. Eu me lembro de um livro que eu li, eu nem sei se eu cheguei a ler ele todo, mas eu li porque eu tinha que fazer um trabalho. O livro chamava O Presbítero. Foi o único livro que eu li na minha vida antes de me converter. E eu nunca me imaginava que hoje eu teria tanto gosto por leitura, uma fome voraz por conhecimento.
passou isso pela minha cabeça. Eu nunca imaginei eu ter lá uma biblioteca lá, com meus menininhos lá, tudo lá, bonitinho olhando na minha cara. Nunca. Quando é que isso veio? Isso veio por graça e por misericórdia, quando há 25 anos atrás ele me chamou para o ensino cristão, para o ministério do ensino cristão. Quando ele me chamou ali ele plantou a sementinha. Agora, filho, você não vai só devorar a Bíblia, não. Você vai devorar livros e livros, porque sou eu que estou colocando isso dentro de você. E até hoje é o que eu mais gosto de fazer na minha vida, é falar da palavra. Não interessa se tem um, se tem dois, se tem três. Irmão, se tem um ouvido para ouvir, tem uma boca para falar. Não me importa quantos ouvidos tem. Se tiver um ouvido disposto para ouvir, tem uma boca para falar. Agora isso vem de mim? Não, isso vem dele, porque tudo é dele, tudo é para ele, tudo é para a glória do nome dele. E se ensino e se falo, eu não posso me orgulhar e dizer, não, olha, não, eu tenho que agradecer a Deus por ser somente uma ferramentinha nesse meio de ferramental que ele tem, eu ser uma ferramentinha que ele utiliza para trazer conhecimento e esclarecimento. Mas tudo isso vem dele, não vem de mim. Por isso que Paulo diz lá em Efésios, voltando lá para o capítulo de número 2, versículo 9: não vem das obras para que ninguém se glorie. Então minha salvação não vem porque um esforço de minha parte, de uma vontade própria de minha parte, não. A salvação vem por um movimento único e soberano de Deus. Versículo 10, e aí nós estamos vendo um esboço aqui, né? Qual o propósito? Porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras. Para que nós somos chamados? Para que nós somos criados? Não é nem salvo. O ser humano foi criado para as boas obras em Cristo Jesus, para que em Cristo nós glorifiquemos o nome do Senhor, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ele não preparou isso no tempo, ele preparou isso na eternidade, para que andássemos nela. E aí você pega e faz um contraponto, versículo 2 e versículo 10. Versículo 2 diz, em que no outro tempo andasse segundo o curso deste mundo. Ou seja, quando você estava sem Cristo, você andava do jeito que você queria. Olha o contraste no versículo 10. As quais Deus preparou para que andássemos nela. Agora você não anda mais como você andava, ou pelo menos não deveria andar. Agora você anda segundo aquilo que Deus preparou para que você andasse, fazendo as boas obras para a glória de Deus. Então esse é o esboço do capítulo de número 2. Quem nós éramos, é que eu encerro nesse slide. Quem nós éramos sem Cristo? Estando vós mortos nas vossas transgressões e pecado. Vejamos como Calvino explica esta parte do texto. Como a morte espiritual não é outra coisa senão um estado de alienação, em que a alma subsiste em relação a Deus. O que é um carro alienado, irmãos? Você fala assim, meu carro está alienado. O que é um carro alienado? Que você não é dono dele ainda, né? Você está pagando ele, então o carro está alienado ainda, o carro pertence a outro. O carro não pertence a você, o que Calvino está dizendo é isso. Nós não pertencíamos a Deus porque nossa alma estava alienada de Deus, nossa alma estava separada de Deus. Nós pertencíamos a outro, nós tínhamos o outro dono, portanto que nossa alma estava alienada em relação a Deus. Já nascemos todos mortos. Aqui, irmãos, uma vez eu falei em sala de aula, um desavisado não esperou molhar o bico, levantou e foi lá fazer reclamação lá na diretoria. Eu disse, essa criancinha que nasce, isso aí é um pecador. Isso é um pecador. O cara se revoltou e foi lá para a sala reclamar lá na diretoria. Ora, nós nascemos mortos. Não é o que Paulo está dizendo? No capítulo 2, onde é que nós estamos? Mortos. Toda criança nasce morta nos seus delitos e pecados. É claro que aí tem uma outra explicação. O que Calvino está dizendo é o seguinte:
aquilo que eu era, desde o ventre de minha mãe até o meu encontro com Cristo, eu tenho que deixar de ser. Aquela natureza velha, aquela natureza pecaminosa que estava orientada para o pecado, em Cristo ela tem que desaparecer, ou ela tem que ser mortificada. Então nós nascemos mortos, aonde? Nos nossos pecados e delitos, bem como vivemos mortos. Ora, o homem sem Deus é o quê? Um morto vivo andando. O homem sem Deus, ele nada mais é do que um morto vivo andando em cima da terra. Quando é que ele encontra a vida? Quando ele vai para Cristo, aí sim ele encontra a vida. Portanto, que o homem sem Deus não tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio tem um homem que tem Deus na vida. Porque como é que pode um pecador que está preso, estar livre ao mesmo tempo? Ou está preso ou não está livre. Portanto, quem está preso não está livre. Quem está preso só faz a vontade da carne, ou só faz a vontade do pecado e do seu pai. Quem tem livre-arbítrio? Nós temos livre-arbítrio. Livre-arbítrio para dizer não ao pecado. Porque ninguém aqui pode dizer à vontade, dizer eu faço o que eu quero, eu aconteço a hora que eu quiser. Faça. A vida é minha. Faça. Dá de louco e faça do seu jeito, da sua maneira, para você ver o resultado depois. Daí João também dizer, em verdade vos digo que quem vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, ora, o morto Luiz ouviu a voz de Deus, e quando ele ouviu, ele ressurgiu em Cristo Jesus. Então, querido, depois a gente continua semana que vem, se ele não vier, mas o capítulo 2 é para nós um alento para a nossa alma, é para nós uma motivação extraordinária para continuarmos servindo, para continuarmos louvando, para continuarmos glorificando a Deus em todo o tempo de nossa vida. Se te falta motivação para alguma coisa, leia o capítulo 2. Veja quem você era. Veja o que Ele fez por você, você estando morto. Veja o que Ele fez por você, você sendo inimigo. Porque é o que Paulo diz, nós éramos inimigos de Deus, mas em Cristo Ele estava nos reconciliando consigo mesmo. Capítulo 2 é para nós uma injeção de ânimo para continuarmos servindo a Deus em tempos difíceis como esse que estamos vivendo. Capítulo 2 nos coloca no tamanho certinho, nos faz refletir nossa vida e pensarmos que não vale a pena vivermos separados do corpo, porque, como eu digo, tem muita gente que está dentro do corpo, separado do corpo. Não vale a pena. Só vale a pena viver dentro do corpo, com o corpo, em nome de Jesus. Diga. Essa semana um rapaz me procurou lá na empresa, e não é cristão, né? Aí ele falou assim, rapaz, me tive uma dúvida aí que tem um rapaz lá que é da Assembleia, e disse que está estudando a Bíblia, e falou para ele, esse rapaz que é crente, que Jesus não, esse negócio de Jesus vivo, isso é conversa dos crentes, Jesus não é não tem arrebatamento, e nem uma nova terra. E aí esse rapaz ficou escandalizado, rapaz, ele falou assim, todos os irmãos que eu converso, fala acerca de que Jesus veio, que Bíblia é essa que você está lendo? Aí falou para ele. Aí ele estava cheio de coisa na cabeça, eu fui explicar para ele, fui conversar com ele. O cara dentro da igreja e não está acreditando no arrebatamento, ainda passa para o outro que não é crente que Jesus não vem. Mas essa é a situação nossa. Exatamente. Essa é a situação nossa, essa é a situação da igreja. Essa não é uma exclusividade só desse rapaz. Tem vários. Isso é uma doença que está varrendo a igreja brasileira. Os pastores estão lendo a Bíblia errada e nem o pastor sabe de nada. Que ele está estudando a Bíblia e agora ele está entendendo a Bíblia. Pois é. Essa é a situação nossa hoje. De pessoas que estão dentro do corpo, que se separaram do corpo, mas continuam dentro do corpo, que não já acreditam em mais nada nessa terra. Não acredita em oração, não acredita em Bíblia, não acredita em arrebatamento, não acredita em nada. Essa é a nossa dura realidade. Por isso que quando você lê o capítulo 2, irmão, você volta para o eixo. Você volta para a realidade, de saber que você não era nada
e que esse nada que não era nada, agora é alguma coisa em Cristo Jesus, por graça e por misericórdia. Mas Amém? as pessoas que estão dentro da igreja, no caso, mas vivem dessa forma, elas são conhecidas como? Ímpio. Religiosos, o quê? Ímpio. Ímpio. O ímpio não é o ímpio. O ímpio não é o que está lá fora. Está aqui dentro. O ímpio é o que está aqui, que deixa de crer, que deixa de viver o evangelho como deve ser devido e se torna um ímpio. E aí sai falando umas coisas como essa daí. Então, o ímpio não está fora, o ímpio está dentro da igreja. O ímpio nasce dentro da igreja. O ímpio não nasce fora. O ímpio, ele nasce dentro da igreja. Quando ele deixa de crer, quando ele deixa de fazer a manutenção de sua fé, ele se torna um ímpio e acaba trazendo transtorno para o corpo de Cristo. Amém? Deus os abençoe.